Olá, sejam bem-vindos ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Eu sou o Kleber Ferreira e hoje vamos dar andamento ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Fique até o final desse vídeo, pois temos um assunto bem interessante. Mas antes eu vou pedir, logo abaixo, curte esse vídeo, curta esse canal, ajude a divulgarmos o Evangelho de Deus através do Mestre Jesus, pois dessa forma podemos ajudar ao próximo, podemos cooperar com o próximo, que é a lição que nós vamos ver hoje sem falta. E eu vou pedir para quem puder e quem quiser fechar os olhos. Vamos começar agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, Mestre, somente em teu nome. Pedimos, Mestre, esteja conosco em cada lar desse planeta, em cada lar de quem está assistindo essa palestra. E assim, Mestre, que a sua luz adentre aos nossos corações, nos protegendo, nos amparando, nos intuindo. Pedimos, Mestre, perdão pela nossa pequenez, mas confiantes na sua misericórdia e na sua cooperação para conosco, estamos aqui felizes para mais um estudo desse livro. Esteja conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o livro, né, Caminho, Verdade e Vida, a lição. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Cadê? Aqui. A lição 39. Entra e coopera. Espera aí, deixa eu só aumentar aqui. Antes eu vou fazer a leitura e em seguida nós fazemos os comentários, tudo bem? Então, a lição número 39, Entre e coopera. Vamos lá, abre aspas. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Está em Atos, capítulo 9, versículo 6. Esta particularidade dos Atos do Apóstolo reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com o Cristo. Se o mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém, que nós estamos falando de Paulo de Tarso, né? No esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir a palavras diretas e inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio, através do qual Jesus segue perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração, pela espiritualidade, né? O mestre ensina aos discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz ele alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto aos homens. Perdão, junto dos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas que ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na Terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus
o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Então, é uma lição muito interessante, que ele fala da cooperação, né? Entre coopera, vamos lá. O que é cooperar, gente? Vamos começar aqui por, né? Vamos no dicionário aqui. É atuar juntamente com os outros para um mesmo fim, para uma mesma situação, para um mesmo objetivo. E aí nós vamos cair numa reflexão. Jesus diz que quanto mais o discípulo, né, se elevar, mais fácil é para receber essa intuição. Então vamos entender isso. O que significa? Quanto melhor tivermos a nossa moral e o nosso conhecimento, ou seja, quanto mais praticarmos o amor, fé, a caridade, o perdão, a benevolência e tantas outras virtudes, mas vamos dizer que com certeza essas são as principais, muito mais fácil o mestre pedir a nossa cooperação, vai ser muito mais fácil a nossa ligação com o mestre. E assim vai ser mais fácil nós entendermos e cooperarmos com o próximo. E quem é o próximo? Todos que estão ao nosso redor. Muitos próximos, outros nem tão próximos, mas são os nossos próximos. Desculpa pelo pleonasmo. Mas, enfim, precisamos começar a entender a importância de cooperarmos. Poxa, Kleber, mas como assim cooperar? Vamos pensar o seguinte: pela falta de cooperação entre nós, encarnados, ou até mesmo nos irmãos que já estão no plano espiritual, num momento de ignorância semelhante à nossa, nós temos guerras, nós temos desavenças familiares, nós vivemos num mundo onde as pessoas pedem a diversidade, né? Hoje a palavra da moda é a diversidade, mas ninguém quer cooperar com um pensamento diferente. Cooperar também, nós vamos atingir o mesmo fim, que é a nossa elevação espiritual, a nossa melhoria do nosso planeta, a melhoria da nossa vida. Mas muitas vezes o nosso irmão ele tem uma opinião diferente, divergente. E o que, que nós fazemos? Nós simplesmente ignoramos, e na maioria das vezes com violência. Eu estou dizendo tudo isso porque nós estamos num momento de guerra, ou de guerra. Existem dezenas de guerras acontecendo nesse momento, infelizmente, no nosso planeta. E por que, que temos guerras? Porque falta cooperação. Nós vamos ficar esperando Deus, Jesus, os nossos amigos espirituais, espíritos elevados, resolverem essa situação de guerra. Nós precisamos resolver como? Cooperando. Vamos fazer aqui um exemplo para entender como a guerra é algo que falta cooperação, falta entendimento, falta amor, falta fé, falta caridade. Imagine que você quer fazer a guerra com seu vizinho, certo? Então você pega uma arma de fogo, o seu vizinho pega uma arma de fogo. Vamos fazer uma metáfora, vamos só para entender. E aí a gente combina com o vizinho que a gente vai atirar em pontos do corpo, um vai atirar no corpo do outro, tá? Mas não pode ser algo mortal, é só para ferir. Aí o vizinho vai e atira na sua mão. Vai doer um bocado. Você vai e atira na mão dele. Daqui a pouco você atira na outra mão, no braço, sei lá, no pé. Pessoal, percebe que quando eu estou colocando a dor no meu vizinho, a dor vem para mim mesmo. Isso é uma metáfora, pessoal, pelo amor de Deus. É só para a gente pensar que quando eu causo dor no outro, quando eu não coopero com o meu próximo, eu vou causar uma dor em mim mesmo. Isso não é palavra de livro de motivação, nada contra, são importantes os livros. Mas é para que comecemos a pensar, quando nós infligirmos uma dor no outro, pela falta de cooperação, vai doer em nós mesmos. Isso é fato. E cooperar com o outro, novamente, é aceitar como ele é. Já disse o Chico, né? Aos outros eu dou o direito dele ser como ele quiser. A minha própria pessoa eu preciso melhorar, eu preciso modificar. Então,
Nós precisamos, eu dei esse exemplo da guerra porque está muito agora na nossa mente. Mas vamos pensar o seguinte: e no trabalho, ou até antes do trabalho, e na família? Como nós cooperamos com os nossos familiares? E aqui nós estamos falando de pequenas coisas. Você arruma a bagunça que você faz, você ajuda muitas vezes dentro do lar. Quando eu falo ajudar, do ponto de vista de lavar às vezes uma louça, de limpar uma casa, esse é um ponto. Mas você ajuda as pessoas quando elas possuem um problema, você para ouvir, você larga o celular na hora da refeição e ouve aquela pessoa que só queria, às vezes, ela não quer nem conselhos, ela só quer falar. Como nós estamos cooperando dentro da nossa casa? E cooperar também, pessoal, não é fazer tudo que a outra pessoa quer que você faça. Cooperar é ter diálogo também. Cooperar é atingir qual que é o fim dentro, qual que é como que nós vamos atuar, né, que tá aqui, eu até anotei, atuar juntamente com os outros para um mesmo fim, que é o cooperar. É concordar com tudo que as pessoas estão falando? Não, não é assim. Mas é entender que para casa permanecer num bom ambiente, eu preciso fazer preces, eu preciso ter um tom de voz razoável, eu preciso entender a dor do outro, eu preciso, na maioria das vezes, me calar, mesmo que eu tenha razão. Às vezes é melhor você se calar e se afastar por um momento, até a pessoa baixar a adrenalina dela. É procurar manter a ordem, é procurar manter a disciplina dentro de casa. Né? Você imagina que uma pessoa vai dormir às 11 horas da noite e você, por cargas d'água, fica até 2 horas da manhã ouvindo som alto. Você vai atrapalhar o seu ambiente familiar e até a vizinhança, obviamente. E aí vamos passando, né? São os exemplos de dentro da família, porque muitas vezes a gente quer viver a vida do outro. Isso não é cooperar. Precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. Por mais que tenhamos que atingir um fim, que é ter um lar vivenciando o Evangelho, ter um lar vivenciando Jesus, uma moral, um equilíbrio, né? A gente precisa entender que as pessoas têm as suas individualidades e particularidades. Tá tudo bem, ok? No trabalho, como que nós vamos cooperar com o próximo se nós só estamos na reclamação? Se nós reclamamos no transporte público ou até para chegar ao trabalho, sabemos que é cansativo, mas nós precisamos do trabalho. Então, chegando no trabalho, nós precisamos cooperar não somente com o chefe ou com o dono da empresa, mas com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Todas precisam da nossa atenção. Todas precisam da nossa ajuda. Claro, sem atrapalhar o nosso trabalho. Eu não posso atrapalhar o meu trabalho achando que eu estou cooperando, prejudicar a empresa em prol do outro. Nós precisamos agir sempre com equilíbrio. Então, Jesus traz, né, Emmanuel traz nessa lição que a cooperação ela é necessária. Por que Jesus não deu todas as instruções para o Paulo? Porque ele sabia que Paulo estava procurando Ananias para fazer até algo que não era legal. Então, ele, olha só, ele colocou Ananias para ajudar Paulo, que Paulo deixou de enxergar naquele momento. Então, isso foi a cooperação. Quando Paulo descobriu e foi ajudado por Ananias, as coisas começaram a se modificar. Então, percebe que a cooperação é importante, que nós não podemos viver numa bolha, nós precisamos cooperar, nós sempre precisamos de alguém. Sim, sempre precisamos de alguém para alguma coisa. Então, do exemplo do trabalho, nós não podemos é, falar mal do lugar que traz o quê? O nosso pão. Se você não está contente do seu trabalho, é um direito seu. Procure outro. Mas não fique, não caia na reclamação. Seja na reclamação do cafezinho, seja acreditando que tudo está uma porcaria na empresa. Talvez a empresa realmente não seja boa e você tenha razão. Mas naquele momento é o que está trazendo o seu sustento e talvez até dos seus familiares, dos seus parentes, enfim. Precisamos cooperar sempre com Jesus. Porque quando a gente coopera com Jesus, a gente abre um canal com a espiritualidade elevada.
E aí é mais fácil eles nos intuírem com bons pensamentos. Não significa que eles vão resolver os nossos problemas. Significa que eles vão nos ajudar a ter paciência, a ter calma, a ter equilíbrio, né? A ter racionalidade para resolver as coisas. E aqui, falando de racionalidade, a gente está falando do equilíbrio, né? Entre as coisas. Ser racional não é ser frio, não tem nada a ver com ser frio. Então, nós precisamos começar a entender que tudo é feito para que possamos cooperar com o próximo. Seja na nossa religião, na igreja, na sinagoga, num templo, não importa onde, né? Na casa espírita, todos nós temos que cooperar, mesmo que às vezes a gente não concorde com aquela situação, mas precisamos cooperar. Claro, nós estamos falando de um concorde de uma situação que não vai causar danos, obviamente, mas nem sempre o que a gente pensa é o que vai ser colocado em prática. Então, a cooperação ela é importantíssima para que possamos nos desenvolver. Então, essa lição da cooperação traz Paulo se desenvolveu porque ele teve a cooperação de Ananias. Eu até indico para quem puder ler o livro Paulo e Estevão. Tem informações, eu particularmente, talvez acredito que seja o melhor livro que eu já li na minha vida. Eu gosto muito, indico. Leiam Paulo e Estevão. Então, nós precisamos cooperar. Eu estou dando um exemplo da família, estou dando um exemplo do trabalho, e no nos relacionamentos, tanto amoroso como com os amigos. Nós estamos cooperando. O que é cooperar nesse caso? De novo, qual que é o fim de atuar junto? Vou repetir, atuar juntamente com outros para o mesmo fim. Qual o fim de uma amizade, né? A gente sempre conversar, a gente se dar bem, a gente se divertir, ter momentos de prazer, né? Conversando, numa piscina, viajando, não importa. Num relacionamento amoroso, qual que é o mesmo fim? Se casar, ter filhos, é ter um lar totalmente estável, equilibrado, não significa que não tenhamos problemas, mas nós vamos tratar os problemas com o tamanho que eles merecem. Nenhum problema é maior que você. Nenhum problema pode ser maior que a sua família, que os seus amigos. Por que que ele não pode ser maior? Porque nós precisamos de equilíbrio. Nós vamos buscar o equilíbrio e vamos começar a aprender o equilíbrio quando cooperamos, quando estamos lidando com outras pessoas. Vamos ouvir coisas que gostamos e vamos ouvir coisas que não gostamos também. Sim, é verdade. Cooperar é isso. Ah, nós vamos dar um exemplo aqui, vamos fazer um almoço, tá bom. Tem, sei lá, três, quatro pessoas para fazer um almoço. Eu fui na casa dos amigos. Aí o que que você imagina? Alguém vai ter que cortar cebola, alguém vai ter que chorar, não é verdade? A outra pessoa vai ficar no fogão, mexendo lá os ingredientes, o outro vai lavar a louça, o outro vai arrumar a mesa. Isso é cooperação, tá? Na outra vez é você que vai ficar no fogão, mas você vai passar calor. Então, isso é cooperar. Então, nós precisamos entender, dentro de um relacionamento amoroso, também entender que aquele dia a pessoa não está bem, aquele dia a pessoa não quer conversar, aquele dia a pessoa está chateada, ou a pessoa está com um problema e você às vezes tem que ouvir, às vezes a pessoa, novamente, às vezes a pessoa nem quer um conselho, mas ela quer que você ouça, às vezes ela só quer um abraço, todo mundo fica quietinho, isso é cooperar com a harmonia do seu lar, com o equilíbrio. E gradativamente nós vamos ajudando, sempre através da prece. Não importa se você tem a religião A, B, C ou D. A prece, quando nos ligamos a Deus, ao nosso Pai, quando nos ligamos a Jesus, através da prece, tudo está ligado a um bem comum. Nós precisamos entender que cooperar é em busca de um fim que seja bom para todos. Então, como que é o cooperar com o Brasil? Ser uma pessoa melhor, não jogar lixo na rua, não empurrar as pessoas no transporte público, não jogar lixo no transporte público,
no trânsito, dirigir com segurança, não fazer manobras em locais que não pode. Como que você coopera dentro de um hospital, fazendo silêncio? Como que você coopera dentro de um velório, que é um momento horrível, um momento triste, fazendo prece, mantendo-se em silêncio também? Como que você coopera na casa de uma outra pessoa, tendo educação, porque você está no ambiente de outra pessoa, respeitando, como diz, né, o modus operandi daquela casa. Então vamos refletir. Será que você coopera com a sociedade? Será que nós cooperamos com a sociedade como devíamos cooperar? Ao invés de a gente ficar esperando, eu espero que a minha namorada, o meu namorado, minha esposa, meu esposo seja melhor comigo. E você? Está cooperando para ser melhor? Ou na família, se você mora com seus pais, você está cooperando com seus pais? Mesmo naqueles momentos mais difíceis? No trabalho, você coopera com o seu gestor, mesmo quando ele te dá uma ordem que você não concorda? Eu não concordo, tá bom. Conversa com ele, sempre cooperar e o diálogo. Se tem que fazer, faça uma prece, agradeça e faça. Quanto mais a gente cooperar, e novamente, cooperar é fazer tudo dentro de um equilíbrio, vamos atingir um fim. Uma empresa, qual que é o fim de uma empresa? É obter lucro para que o negócio continue perpetuando. Esse é o primeiro fim. E depois, ter um ambiente saudável, porque nós vamos passar lá no mínimo 8 horas dentro de uma empresa. Então, se todos cooperarem com um ambiente saudável, o lugar vai ser melhor, seja na empresa, em casa, na religião. Então, entre e coopere. Como mais eu posso cooperar? Evite espalhar notícias desagradáveis. Ninguém está pedindo para você ser um alienado. Mas vamos falar do bem. O marketing do mal já é gigantesco. Ele não é maioria, pode ter certeza, mas ele faz mais barulho porque ele é gigantesco. Como eu posso cooperar com o mundo, Kleber? Faça uma prece. Se você acha que você não pode cooperar com nada, faça uma prece. Comece a se ligar com Jesus. Comece todos os dias, todos nós, buscarmos ser um pouco melhores. Buscar se colocar no lugar do outro, mas não com a forma que você pensa, tentando entender como aquela outra pessoa pensa. Nós não vamos conseguir 100%, isso é bem óbvio. Mas é aquela história, né? Não faça ao outro aquilo que você não quer que faça com você. E lembra do exemplo que eu dei de você brigar com o vizinho, um ficar atirando no outro, um vai ficar jogando dor no outro. Então, quando a gente faz alguma coisa para o outro, pode ter certeza que nós estamos nos prejudicando. Então, vamos procurar cooperar, resolver os nossos problemas da melhor maneira possível, sempre com equilíbrio. Principalmente, coopere com você mesmo. Se você não está feliz com o seu trabalho, mande um currículo. Se você não aguenta mais morar com seus pais, procure um imóvel e vai morar sozinho. Se você não está feliz no seu relacionamento amoroso, você viu que não tem mais como resolver, é melhor você ficar sozinho. Se você está com algum problema com seu amigo, resolva com ele. Não vai falar mal de um amigo para outro amigo, senão você não está sendo um bom amigo. Coopere sempre para a luz. Vamos cooperar sempre para a luz. O evangelho está aí. Você tem dúvida de como cooperar? Abra o evangelho. Mas o vizinho está fazendo barulho. Converse com o vizinho, mas sempre com educação. Se não está resolvendo, faça uma prece. Faça o evangelho no lar, proteja, coopere com o plano espiritual. Afinal de contas, a cooperação ela é entre os encarnados e os desencarnados. Na casa espírita, um médium, né, através de um espírito, ele ajuda pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas. Isso é cooperação. Percebe que a cooperação está nos dois planos, o plano espiritual e o nosso plano aqui material.
Então vamos cooperar. E nesse momento que nós estamos atravessando no planeta, vamos cooperar principalmente com a prece. A sua obrigação, a minha obrigação, não é mudar o mundo. É primeiro mudar nós mesmos, porque aí nós vamos estar cooperando com todo mundo, com toda a sociedade. E aí nós vamos cooperando com o outro, sem querer, sem entrar no livre-arbítrio desse irmão. E principalmente como vamos fazer isso, vamos dar um exemplo. Toda vez que a gente acende a luz, que a nossa luz aumenta um pouco, vão vir os mosquitinhos, né, da lâmpada. Vai atrapalhar, mas faz parte. Sigamos. Então, cada reflexão aqui, entre e coopere, como trouxe Emmanuel nessa lição. Foi isso que eu quis trazer hoje. Eu espero que todos estejam bem. Vou pedir a quem puder colaborar com o Grupo Assistencial Espírita Francelmo. Nós praticamos ajuda para moradores em situação de rua. Então, nós precisamos de todo tipo de material que você imaginar. Desde sabonete, sabão em pó, escova de dente, um presto-barba, o que você puder ajudar. As nossas obras essenciais, elas não param. Alimento não perecível, arroz, feijão, milho, uma roupa, por favor, em bom estado. Quando ele fala bom estado, não é um zíper quebrado, furada, rasgada. Novamente, coopere para com seu irmão. Você não vai dar uma roupa rasgada para o seu filho, né? Então, aquilo lá, ele é filho de alguém também, e filho do nosso pai, ou seja, é o nosso irmão. Então, foi esse o recado que eu quis trazer. Novamente, curta e compartilhe esse vídeo. Deixe o seu comentário. Você não tem noção de como é importante. Quando você deixa o comentário, as outras pessoas, esse vídeo vai passar para outras pessoas. Talvez não te ajude, ou talvez você não tenha gostado, não tem problema nenhum, mas talvez para outra pessoa pode ajudar de alguma forma. Então vamos cerrando os nossos olhos, fechando os nossos olhos, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, pedindo, Mestre, adentre ao lar de cada irmão desse planeta e desse irmão que está assistindo agora, cure o coração dele, entre no lar, levando seu amor, sua luz, sua paz. É o que nós pedimos, é o que nós desejamos. E esteja sempre conosco, né? Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Até o próximo estudo. Fiquem com Deus e Jesus.